Boa noite a todos, aqui é Giovana. Bem-vindos a mais uma live do Retina Instituto sobre os protocolos do DRCR-NET. Hoje à noite nós vamos iniciar com o Dr. Júlio Andrade. Pode começar, Júlio. Compartilhar aqui. Boa noite. Tá dando para ver a tela? Sim, Tudo ok, pode seguir. Beleza. Então, o protocolo que eu vou falar hoje é o protocolo AH, e ele foi um protocolo que teve um objetivo de avaliar a proporção de olhos com fechamento do buraco macular de espessura total após o tratamento com vitreólise pneumática usando injeção de gás do C3F8. E por que que eles queriam realizar esse trabalho? Porque eles queriam achar um outro tipo de tratamento que fosse aí de primeira linha, então a primeira opção, né, ao invés do paciente ter que passar por um procedimento um pouco mais invasivo, que seria a vitrectomia. Na época também tinha a ocreoplasmina como uma opção, mas a gente sabe que não é um tratamento que deu muito certo pelas complicações e os resultados, então eles estavam atrás de um outro tipo de opção para esses pacientes, principalmente como estados buracos maculares pequenos. E qual foi o desenho desse estudo? Ele foi um estudo clínico prospectivo de braço único, e os objetivos dele era analisar um fechamento anatômico do buraco macular sem o resgate. E o que seria esse resgate? Esse resgate seria o paciente necessitar de realizar uma vitrectomia depois, a integridade da zona elipsoide no OCT, o ganho ou a perda visual de mais de 10 letras na acuidade visual e a necessidade de vitrectomia também, que seria o modo de resgate desses pacientes. E quais foram os critérios de elegibilidade? O paciente teria que ser maior ou igual a 18 anos. Na avaliação desse paciente, ele tinha que ter uma acuidade visual maior que 20/25 até 20/400. E esse paciente ele tinha que ter um buraco macular menor do que 250 micra. E, importante, ele tinha que ter uma disposição para manter um face down mais de 50% do tempo pelos primeiros 4 dias após o procedimento. Os grupos de tratamento, como eu falei, era um estudo de braço único, então foi injetado C3F8 nesses pacientes, né? A ideia era esse tipo de estudo, 0,3 ml, e o total de olhos foram 35 olhos. No começo do protocolo, eles queriam fazer com mais de 50 olhos, mas vocês vão entender o porquê que ficou limitado nesses 35. E esses pacientes foram, então, desses grupos, colocados com face down, como eu falei anteriormente, nos primeiros 4 dias, por mais de 50% do tempo. E quais foram os desfechos que eles gostariam de avaliar? Então, a gente vê, primeiro, a acuidade visual, e eles batem muito com os objetivos, e eles avaliaram esses pacientes de 4 em 4 semanas, mas a acuidade era avaliada na oitava e na 24ª semana, assim como esse ganho ou perda de letras, que também vai ser um resultado importante para a gente entender, de mais de 10 letras. Os olhos que precisariam, então, desse resgate, que seria essa vitrectomia, como um tratamento secundário, se o resultado não fosse efetivo. A preservação ou perda da integridade da zona elipsoide e a segurança dos pacientes com o uso da medicação. E aí que vem um ponto importante em relação à segurança. Já entrando agora nos resultados do estudo, o que a gente teve de evento adverso? Teve descolamento de retina em 14% dos pacientes, o aumento da pressão intraocular em 20% dos pacientes, hemorragia vítrea em 3% desses pacientes e endoftalmite em 0%. E aí a gente vê que tem um índice muito alto de complicações, se a gente for ver pelo número de pacientes avaliados. Por isso, quando eles conseguiram esses 35 pacientes que estavam em avaliação, eles decidiram descontinuar o estudo. Então, acabou que eles não atingiram o número necessário. Por causa dessas complicações, foi optado por parar o estudo. Mas, desses 35, eles continuaram observando até a 24ª semana e tiveram alguns resultados. Primeiro, em relação ao fechamento do buraco macular. Nos pacientes que não fizeram vitrectomia, que não precisaram de resgate, somente com o tratamento primário aí da vitreólise, 29% dos casos tiveram fechamento do buraco macular
71% não obtiveram resultado. Já nos pacientes que tentaram o primeiro tratamento e depois precisaram do resgate, que é a vitrectomia, 34% dos casos desse grupo tiveram fechamento do buraco macular. E aí, se a gente junta esses dois grupos, o total de olhos com fechamento do buraco macular foi de 57%. Em relação à acuidade visual, foi avaliado na 8ª semana e na 24ª, como eu falei no objetivo. E aí, o que a gente teve nas primeiras 8 semanas? Uma média de menos 1,5 letras. E aí, como eu falei, um objetivo secundário era avaliar essa perda ou ganho de maior ou igual a 10 letras. E o que a gente teve no ganho? 34% dos pacientes nas primeiras 8 semanas tiveram um ganho de 10, maior ou igual a 10 letras, mas 23% tiveram uma perda de mais que 10 letras. Já nas 24 semanas de avaliação do estudo, a média foi de mais 9,2 letras nesses pacientes. E aí a gente entra na mesma situação. E no ganho ou perda com 10 letras. O ganho foi de 53% e a perda de 9%. Então, um número até relativamente considerável para as primeiras 24 semanas aí do estudo. E o que a gente tem de discussão? Então, a taxa do fechamento do buraco macular, ela foi consideravelmente menor do que a vitrectomia, principalmente no estudo e também avaliando com o que a gente já tinha de outros estudos, outras análises e outros tratamentos. Então, a questão de realizar essa vitreólise com o C3F8 foi bem menor, então não se mostrou efetiva para esses 35 olhos. E, embora alguns olhos apresentaram resultados bons, o principal ponto que eles colocam no estudo é que teve que ser descontinuado, que teve um índice bem alto de complicações, né? Principalmente com o descolamento de retina, que era mais grave ali do que a gente mostrou. E quais as limitações do estudo? Não teve um grupo controle, foi um estudo de braço único, o número de participantes foi baixo e uma alta taxa de eventos adversos que foi presencial aí no estudo e gerou essa limitação de parar o estudo. Então, o que a gente pode concluir? Que apesar de fechar 29% desses olhos sem resgate, o estudo não mostrou segurança e não foi igual ou superior à vitrectomia. Então, neste momento, com esse estudo, não foi recomendado esse método de tratamento para o buraco macular. E é isso. Perfeito, Júlio. Eu estou com uma conexão estável aqui, gente, mas imaginem, esse tratamento, você vê que foi comprovado aí pelo protocolo AH que ele não é indicação primária, nem em buracos pequenos, pela taxa de complicações que esse método ele apresenta. Mas para isso, ele teve que fazer esse protocolo aí no DRCR-NET, entendeu? Então, tudo tem um porquê, né? Por isso que você vê que hoje o tratamento ideal para os pacientes com portadores de buraco macular é a vitrectomia. Não sei se o Rodrigo está aí, se ele quiser comentar alguma coisa, se ele já tentou em buracos menores essa Então, técnica. isso que eu queria até perguntar para o doutor Tá Rodrigo, aqui. teve um dia que a gente estava até conversando desse assunto, acho que foi até por Sim. causa do congresso, e ele comentou comigo que tinha gente fazendo. Ele deve estar em cirurgia, ele deve deixar o celular aí, sabe? Conheço. Às vezes ele está só na escuta. Não, turma. Boa noite. Ó, ele Ele tá tá, ele aqui, tá. ele deu um oizinho Eba! mais cedo. Não. Esse estudo também não tinha o controle, né? Exato, Então, Rodrigo. Não tinha um controle. Muito é, baixo. E o N muito baixo, E um N 35 olhos. pequeno, né? é, 35 olhos só. é. E a taxa de fechamento desses buracos pequenos assim, espontaneamente é alta. Então, se Isso. tivesse um grupo controle, aí que o estudo não ia ter validade nenhuma. Então, Uhum. realmente, valida que não é a melhor saída. Isso. O que o Júlio perguntou é do Drink Bird, né? Isso aí, que bom. Então, assim, ainda tem Hum, as indicações, o pessoal tenta, mas hoje não é a primeira linha, né? Beleza. Maravilha. show de bola, Júlio. Obrigada. Agora, a gente vai dar seguimento com o Dr. Lucas Brandão, com o próximo protocolo, entrando mais ou menos no mesmo assunto.
o estudo, inclusive, publicado dos dois protocolos em conjunto, né, Lucas? Pode seguir, por Isso. favor. Protocolo AG, que eu vou falar, ele também foi do drcr.net, e esse trabalho ele serviu para avaliar a vitriólise pneumática com C3F8 nos casos de tração macular. Então, assim, foi um estudo conjunto com o estudo que o Júlio acabou de apresentar, mas o dele foi sobre os casos de tração sem buraco macular. Então, qual que foi o objetivo? Ele foi um estudo clínico randomizado que pegou os pacientes, né, fez esses pacientes que tinham já a tração reconhecida mesmo pelo OCT e fez a aplicação do C3F8 nesses casos, avaliando principalmente o impacto na acuidade visual, a integridade da zona elipsoide e a segurança do procedimento, que é um dos fatores mais importantes. Os critérios de inclusão do trabalho foram pacientes com idade de 18 anos, atração vitromacular central confirmada pelo ACT, sendo uma extensão da adesão menor do que 3.000 micra, e uma acuidade visual de 20/32 até 20/400, com uma redução da função visual atribuída à tração. Sem buraco macular ou lamelar e sem a necessidade de vitrectomia imediata. Esses são os casos aqueles que a gente ficaria, talvez, na opção de acompanhamento. E critérios de exclusão foram pacientes que já tinham tido injeções oculares prévias, vitrectomias prévias ou necessidade urgente de cirurgia, além do risco complicado, o risco de complicações devido a viagens grandes ou posição supinada prolongada. Anos, sendo 67% mulheres, e a média de acuidade visual de 20/50, e apenas 7% de membrana epiteliana, sendo que a média de extensão foi 502. Então, como é que foi o trabalho? Foi um estudo com 2 braços, né, diferente do AH, o AG tem 2 braços, tem um grupo controle, né, apesar de ser um N pequeno, 24 pacientes que foram submetidos à intervenção e 22 sendo controle. A intervenção foi a injeção de 0,3 ml do C3F8 e o controle foi feito só uma pressão sobre a seringa, né, na conjuntiva desses pacientes. Eles fizeram essa avaliação em 1, 4, 12 e 24 semanas, fazendo o controle dos achados desses pacientes. Eles avaliaram que alguns pacientes tiveram que fazer vitrectomia de resgate. Os que tiveram uma redução da acuidade visual importante, de 10 letras em uma única visita, ou de 5 letras em 2 visitas consecutivas, ou seja, pacientes que apresentaram baixa acuidade visual ou que tiveram complicações relacionadas ao procedimento ou à própria tração. E foi acompanhado o tempo total de 24 semanas. E qual foi o resultado desse estudo? Bom, o que nós falamos? Que os pacientes que sofreram, que foram na intervenção, 78% teve a melhora da tração, né? 18 dos 23 olhos, e 9% dos controles. Mas quando a gente fez essa avaliação ajustada, viu que 66% teve realmente essa liberação, né, com a aplicação do C3F8. Mas qual foi o problema desse trabalho que levou à interrupção dele precocemente? Foi o caso do descolamento de retina ou o TER nesses casos. Então, 8% dos grupos que sofreram intervenção tiveram esse problema, né? Um descolamento de retina, ou um TER, ou a formação do buraco. E nenhum no grupo controle, ou seja, isso aí levou a o estudo a ser interrompido precocemente. Nesses casos, tanto o controle quanto o estudo de intervenção não tiveram diferença significativa da acuidade visual, ou seja, ambos ganharam letras no espaço de acompanhamento. Por quê? A gente sabe que esses casos de tração vitromacular, em que não tem indicação de cirurgia, que a gente vai só acompanhar, 30% tem resolução espontânea, ou seja, fazendo a intervenção ou não, esses casos vão melhorar. E a integridade do episódio foi avaliada nos 2 grupos e foi mais preservada nos olhos da intervenção do que o controle. Ou seja, esses grupos, o grupo que foi do controle teve menor risco de perda elipsoide em relação ao grupo que sofreu a intervenção. Aqui, só mostrando na tabela do próprio gráfico, do próprio trabalho, que no final do acompanhamento ali das 24 semanas, né, a acuidade visual foi igual. E quais são as conclusões desse trabalho? Bom, os prós, né, foram poucos, porque a gente mostrou que a aplicação realmente reduz a tração em alguns casos, né, em quase um pouco mais da metade dos casos, mas com um risco alto de complicações. E não teve diferença nem na acuidade visual, nem na preservação do episódio. Ou seja, você está fazendo ali uma liberação daquela tração que não há melhora da acuidade visual e também não há melhora da zona elipsoide, ou seja, é só um risco a mais ali para o paciente nesse caso.
devido às complicações que esses pacientes apresentaram. Então tem que ter muita cautela na utilização dessa vitreólise com gás nesses casos que tem tração visível que a gente só vai acompanhar e não vai indicar uma vitrectomia, né? Tanto que o estudo foi interrompido. Então, assim, a gente vê que esses casos de vitrectomia, de vitreólise, eu particularmente não acompanho, né? Não vi nenhum caso até hoje que nós fizemos aí no ambulatório, mas se alguém tiver mais experiência sobre isso, que quiser falar também ao final aqui, eu acho que é bem interessante. A gente vê que o uso prático é limitado, né? Tem um custo baixo nesse caso, né? Então, nos casos sintomáticos, talvez seja indicado. Tem que lembrar que 30% até resolve sozinho e tem outras alternativas, né? Talvez fazer vitrectomia nesses casos, né? Tem um risco, é arriscado, é caro, né? Vai levar o paciente para uma cirurgia tão alta só por causa de uma tração ali que não tem indicação cirúrgica no momento, né? Talvez é melhor pensar isso aí. E eu também trouxe aqui sobre a alcriplasmina, né? Que foi avaliado aí de alguns trabalhos mostrando resultado da resolução da tração de 24 a 45% dos casos. Mas também é muito caro e tem riscos também relacionados ao procedimento. Também, se alguém tiver experiência sobre o uso dessa medicação, pode falar também aqui no final da apresentação. É isso, pessoal. Perfeito, perfeito, Lucas. Eu acho que isso aí foi uma complementação, inclusive, ele só separou aí os pacientes com atração vitreomacular. Depois eu estava lendo sobre esses dois protocolos, foi meio que uma continuação desse outro trabalho, entendeu? Separando os pacientes que tinham tração. Então, Rodrigo, o que você acha disso? Isso foi numa época que vocês foram estudar aí, que como o laboratório investiu recurso financeiro em vitreólise, esse assunto foi levantado. Então, a gente tem que lembrar que a vitrectomia veio numa evolução muito grande ali, 2005, 2006 para frente, e veio a ocoplasmina para a gente tentar não fazer a vitrectomia. Então, você vê que nem a ocoplasmina, nem o gás mudou a nossa indicação, que a primeira indicação é a intervenção. Então, até no grupo controle, você vê que não justifica. Quase 35% vai ter um desprendimento espontâneo. Então, se você sobe isso para 50%, você não tem significância estatística, ainda mais aumentando o nível de complicação. Então, hoje, a indicação é muito restrita. Então, assim, esse assunto já foi vencido, né? Muito bem. Vamos seguir então, doutora Ana Luísa, né, Aninha? Boa noite a todos. Vou colocar minha aula aqui. Doutora Ana, com protocolo. Ah, é. Tá tudo certo aí na tela, gente? Certinho, Ana. Pode seguir. Boa noite, meu nome é Ana Luísa, eu sou fellow do segundo ano do RIT Instituto e hoje eu vou trazer para vocês o protocolo AE. Esse foi o artigo da publicação do estudo que eu trouxe para vocês. Esse estudo ocorreu entre 2019 e 2020 e ele tinha como objetivo avaliar o grupo placebo versus o grupo que recebeu fotobiomodulação em olhos que tinham edema macular diabético, mas com boa visão, e avaliar se era necessário produzir um estudo pivotal em cima dessa teoria. Então, a fotobiomodulação, que eles falaram, é o uso desse aparelho que tem aí desse tampão quase, né, que está na imagem, e é feita irradiação com uma luz que eles chamam de far red to near infrared. Então, seria entre 630 a 900 negócio de comprimento de onda, só que o que eles usaram era de 670. Por que que eles surgiram com essa teoria? Porque estudos pré-clínicos demonstraram que, em roedores, demonstraram que essa fotobiomodulação, ela inibiria a apoptose de células ganglionares, diminuiria o estresse oxidativo e reduziria a fraqueza capilar. Então, eles falaram que iam tentar isso nos pacientes diabéticos, já que a gente sabe que isso é um mecanismo importante na doença. Como que foi feito o estudo, então? Foram avaliados 135 olhos no período de 8 meses. Só que nos primeiros 4 meses, metade dos pacientes iam receber essa fotobiomodulação e a outra metade ia ser o grupo placebo. E depois de 4 meses, o grupo que era do placebo virou o grupo da fotobiomodulação. Os critérios de elegibilidade, como sempre, acima de 18 anos, tinha que ter um olho com uma acuidade visual corrigida melhor que 20/25, melhor ou igual.
O edema macular central e a presença de diabetes tipo 1 ou tipo 2. Os critérios de exclusão era a presença de edema macular por outras condições ou outras alterações que afetem a acuidade visual. Se o paciente teve a necessidade prévia de tratar edema macular diabético ou a retinopatia diabética nesse período, e se havia tido uma cirurgia ocular recente, em menos de 4 meses, ou a necessidade de tratamento prévio nos últimos 12 meses, com pelo menos 4 injeções. O grupo de tratamento, então. Eita, desconfigurou. O grupo que recebeu essa fotobiomodulação recebeu esse tampão, que é esse Retinux iPet, que emitia a luz vermelha naquele comprimento de onda que a gente falou, de 670, por 90 segundos, 2 vezes ao dia. E o grupo placebo, ele recebia um tampão semelhante, mas que emitia uma luz branca de baixa potência, sem efeito biológico conhecido. Quais foram os desfechos de eficácia que foram avaliados? O primário era a avaliação da espessura no subcampo central em 4 meses, e o secundário era porcentagem de olhos que precisaram de tratamento alternativo para edema macular, os olhos que tiveram uma perda igual ou maior que 5 letras na acuidade visual, a perda de segmento dos pacientes e a avaliação após aquela suspensão de tratamento nos primeiros 4 meses. Os critérios de progressão. Os resultados. Da eficácia nos primeiros 4 meses, houve um aumento da espessura macular central em 13 micrômetros naquele grupo que recebeu a fotobiomodulação e 15 no grupo de placebo. E o edema macular diabético esteve presente em 90% daqueles da fotobiomodulação e 86% naqueles do placebo. Em relação à acuidade visual, os da fotobiomodulação tiveram uma perda de 0,3 letras e do placebo 0,6. E aqueles que tiveram uma perda igual ou superior a 5 letras corresponderam a 18% em ambos os grupos. Em relação à aderência ao tratamento, na fotobiomodulação, foi 92% dos pacientes que mantiveram adesão, contra 95% do placebo. Aquela fase 2, que eram os pacientes que receberam placebo nos primeiros 4 meses, depois foram para essa fotobiomodulação, a espessura macular central diminuiu em 1 micrômetro e a acuidade visual piorou 0,9 letras. Em relação à segurança, os pacientes que receberam a fotobiomodulação, eles relataram alteração da visão de cor, fotofobia, dor ocular, desconforto e diminuição da visão temporária, mas sem outras alterações graves. As conclusões, então, é que é um procedimento seguro, tolerável, com alta adesão, mas sem benefício anatômico nem funcional quando comparado ao placebo após os 4 meses. Então, é por isso que ninguém nunca tinha ouvido falar disso, porque não é muito bom, não. E aí? Ô, Ana, eu estava aqui Hum, coçando para você falar desse protocolo, porque assim, você vê, né, gente, existem aí esses tratamentos alternativos que até no protocolo científico a gente prova que não traz benefício. Imagina utilizar a fotobiomodulação para pacientes com edema macular diabético com boa visão. Eu não teria coragem de oferecer isso a um paciente com boa visão, sabendo que poderia piorar em alguma coisa. Mas bem, eu vou até ficar calada porque realmente é bizarro, mas você vê que até o próprio DRCR-Net quis provocar, né, a comunidade científica fazendo um estudo desse para provar realmente que não traz benefício nenhum para pacientes diabéticos. Eu não sei se a gente vai ter o outro protocolo hoje que fala para os pacientes com DMRI. Não, é só depois, né? Vai ter. Só mais à frente que vai Então, ter só o outro depois, protocolo. depois. Só depois, É. ok. Mas é isso, gente. Então, não tem nada a ver nem com a fisiopatologia do problema, né? Os pacientes, vocês viram que tiveram vários efeitos colaterais, principalmente um dos principais aí foi a alteração na visão de cores. Então, você tem ali um paciente que está com edema e visão boa e que de repente fala: Nossa, doutora, eu estou vendo as coisas agora de uma cor diferente. Imagina, isso é um efeito colateral importante que a gente tem que levar em consideração. E a gente prova aí pelo protocolo AE, né, que isso não condiz com nenhuma realidade. Nossa, que nem muito menos a gente vai oferecer isso para os nossos pacientes. Muito bom, Aninha, obrigada. E agora, para a gente finalizar, a doutora Caroline vai apresentar o protocolo AJ.
Pronto, acho que agora vocês estão me vendo, né? Vamos lá. Boa noite a todos. Meu nome é Caroline, eu sou fellow do primeiro ano. Hoje eu vou falar para vocês do protocolo AJ, que foi um protocolo desenvolvido, né, idealizado no ano de 2020. Carol, não tá aparecendo agora. Não? Tá só você, no. Ai, meu Deus. Peraí. E agora? No. Só você. Então, peraí, deixa eu voltar aqui. E agora? Agora sim. Só voltar um pouquinho. Aí. Isso. Então, protocolo AJ foi idealizado no ano de 2020. Então, eles perceberam que ainda precisavam entender melhor as vias moleculares envolvidas nas doenças retinianas. E visando esse aprendizado, eles viram que precisavam também estudar as proteínas dessas vias, de forma a aprimorar os conhecimentos científicos, identificar novos alvos terapêuticos, ajudar a prever a evolução ou a resposta ao tratamento, e viram também que o vítreo é uma fonte rica de proteínas que reflete alguns processos bioquímicos ativos na retina. Analisando um estudo preliminar que foi feito por Zhang em 2017, esse estudo ele foi embasado em 4 pacientes com buraco macular, mais 6 pacientes controle, que tinham uma lio deslocada. Como resultados, então, eles avaliaram 5.912 proteínas vítreas que foram identificadas nesse estudo, sendo 32 com uma expressão aumentada e 39 com uma expressão reduzida. E essa análise, ela revelou que as vias bioquímicas tinham um potencial terapêutico futuro. O objetivo desse estudo, então, seria verificar as proteínas alteradas no vítreo dos adultos com buraco macular, identificar as vias biológicas envolvidas na formação do próprio buraco macular e sugerir possíveis alvos para intervenções terapêuticas. O desenho do estudo, então, contaria com uma coleta de amostras durante vitrectomias de rotina, sendo que eles planejaram um total de 160 olhos e seriam divididos em 2 fases. Uma fase de descoberta, que contaria com 60 olhos, e uma fase de validação, que contaria com 100 olhos. E os critérios seriam todos confirmados com o OCT de forma padronizada. Na fase de descoberta, que a gente viu então que contaria com 60 olhos, 20 desses olhos seriam olhos com buraco macular, 20 com lio deslocada e 20 com opacidades vítreas. As etapas elas contariam então com a quantificação relativa e precisa de milhares de proteínas ao mesmo tempo, uma outra etapa que é chamada de espectrometria de massas e a terceira e etapa final, a análise de bioinformática, que visava interpretar os resultados gerados nas etapas anteriores. Já na fase de validação, que contaria com 100 olhos, seriam 50 com buraco macular e 50 olhos de controle. Isso seria definido com base nas fases anteriores. As etapas, então, seriam também 3: a primeira de monitoramento da reação seletiva, a análise das proteínas-alvo e, novamente, a bioinformática. E os critérios de inclusão, então, seriam pacientes com maiores ou iguais de 18 anos, não poderiam ter diabetes tipo 1 ou tipo 2, e a vitrectomia teria sido indicada para um reparo de buraco macular, uma remoção das opacidades vítreas ou recuperação das lios deslocadas. Critérios de exclusão. Então, o olho do estudo basicamente deveria ser um olho saudável. Não poderia ter histórico de injeções intravítreas, laser, vitrectomia. Não deveria ser um olho afásico ou com histórico de endoftalmite. Não poderia ter hemorragia vítrea, DMRI, edema macular secundário. Não poderia ter histórico de oclusão, descolamento de retina, uveíte, algum trauma ou alta miopia. Então, resumindo, um olho totalmente saudável e sem nenhum tratamento prévio. Os procedimentos de triagem, então, foram divididos em 4 etapas, e todos esses procedimentos eles deveriam ser realizados até 30 dias antes da vitrectomia programada. Então, primeiro, contaria com uma avaliação clínica,
que seria uma coleta do histórico médico e ocular e verificação dos critérios de inclusão e exclusão. A segunda etapa, o exame oftalmológico completo, que deveria conter, né, acuidade visual, biomicroscopia e fundoscopia. A terceira etapa, a realização do OCT, com upload obrigatório para um centro de leitura central. E a quarta etapa, um preenchimento de um formulário eletrônico, com a inserção de todos os dados clínicos desses pacientes e as imagens no sistema online, que seria fundamental para a confirmação dessa elegibilidade. Uma única visita de triagem seria realizada, que seria tanto para triagem quanto para coleta dos dados. E o OCT ele deveria ser enviado para confirmação no centro de leitura com fins de padronização. Além disso, como é que seria essa forma da coleta, né, da amostra do vítreo desses pacientes? Então, eles padronizaram que seria coletado amostras maiores ou iguais a 1 centímetro cúbico, que equivale a 1 ml, do vítreo não diluído. Deveria usar algumas outras formulações universais, como um tubo rotulado com uma tampa rosqueável, congelar por até 15 minutos, a menos 80 graus Celsius ou em gelo seco, e inserir os dados no mesmo dia. Então, eles planejaram tudo para ser uma forma para não ter muito viés, para ser tudo padronizado entre todos os participantes. Porém, vamos lá as conclusões então. O protocolo AJ ele foi cuidadosamente elaborado com o objetivo de investigar, por meio da proteômica do vítreo, os mecanismos moleculares envolvidos na formação do buraco macular. O estudo ele propunha uma abordagem inovadora e estruturada, com a coleta das amostras durante as vitrectomias de rotina e a análise em 2 fases, que a gente falou, a de descoberta e a validação, utilizando tecnologias avançadas. Apesar de todo esse planejamento que a gente citou, o estudo ele não foi implementado na prática. Não deixaram bem claro, mas falam que fatores logísticos, operacionais ou estratégicos que não foram realmente especificados podem ter impedido essa execução. Mas ainda assim, o protocolo ele é um modelo importante, né, para futuros estudos e tem um potencial de reaproveitamento em novos projetos científicos. É isso. Ô, Carol, Oi. então me fala uma coisa. Então, não foi feita a análise dessas proteínas Não. presentes em pacientes portadores de buraco, certo? Eles só fizeram a coleta e não teve essa análise posterior. Na verdade, eles planejaram tudo, mas não foi realizado. Mas a coleta foi realizada? Não, não foi realizada a Não, coleta. então ficou uma coisa mais utópica, né? Isso, foi mais. Foi planejado mesmo o que Foi deveria fazer, planejado. como é que seria a análise, mas na hora de fazer mesmo, eles não fizeram. Entendi. Ficou assim, embaixo da cartola, né? Ainda para ser executado, concorda? Deixaram em Então, aberto. imagino o tanto de tempo que despenderam para a execução disso tudo, de pensar isso tudo, de colocar esse projeto numa plataforma e para ser aprovado, para estar no DRCR-Net e não ser executado. Então, assim, você vê que pesquisa não é fácil, gente. É um trabalho bem árduo, que quando chega a conclusões definitivas de qualquer projeto que a gente vai fazer, tem muita coisa por trás envolvida. Você vê, né? Ideia brilhante. Eu estava aqui já querendo saber, nossa, o que que vai ter na amostra do vítreo dos pacientes com portadores de buraco. Mas você vê que vai ficar esse gostinho de quero mais, né? Nessa pesquisa aí. Mas foi Sim, ótimo, Carol. Bem explicado. obrigada. Giovana, você faz o fechamento aí, que eu ainda estou naquele esquema que eu te falei Fácil. do. Fácil, pode ficar tranquila. Bom, pessoal, então finalizamos mais uma leva desses protocolos do DRCR-Net. Em breve a gente já finaliza esses assuntos sobre diabetes. Então, fiquem atentos que a gente vai divulgar sobre os próximos protocolos, as próximas datas, tudo certinho. Em breve, mais essa gravação de hoje vai estar disponível no YouTube do Retina Instituto. Então, acompanhem lá também. Então, quem porventura tenha perdido agora ao vivo, tem todos lá já disponíveis, tá bem? A partir de amanhã, provavelmente, esse aqui já está online. Então, obrigada a todos, boa noite, parabéns aos nossos fellows mais uma vez. Obrigada aí por compartilharem esse conhecimento com a gente e nos vemos no próximo. Boa noite, boa noite. Tchau, Giovana. Tchau, todo mundo. Boa noite, Boa pessoal. noite. Boa noite, pessoal. Boa noite, pessoal.